18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 3 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, começando mais uma edição do 18 horas. E hoje nós estamos aqui com Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Carlão, e boa noite pra você que acompanha a gente até às 19 horas. 6h04. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes é fechado por 7 horas para manutenção emergencial em pista, mas as operações já foram normalizadas. 21 de março é o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Vamos saber um pouco mais dessa data. Mais de 2 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar no Amazonas. E na região norte, a fome atinge 79,9% dos produtores rurais e agricultores familiares. Agora são 6 horas e 4 minutos, você está no melhor Mix do Brasil e nós estamos começando mais uma edição do 18 horas. Os destaques do dia você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui, hein? No melhor Mix do Brasil. E hoje é terça-feira, 21 de março, e o ano é 2023. Até às 7, mais uma edição do 18 horas. Olha, hoje, hein, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aqui em Manaus, ficou 7 horas. 7 horas fechado, sem pouso e decolagem. As operações foram suspensas logo às 7 da manhã e só foram retomadas às 2 da tarde. Blink. Exatamente, Carlão. E por conta disso, 6 voos foram cancelados e outros 7 tiveram reajuste no horário, gerando uma grande confusão. A paralisação das operações de pouso e decolagem foi necessária para a realização da manutenção corretiva emergencial, ou seja, para tapar um buraco que surgiu na pista. E como foi emergencial, não deu tempo para que os passageiros fossem informados antecipadamente. O cancelamento de 6 voos e a mudança no horário de outros 7 voos gerou protestos de passageiros, como explica a repórter Nathalie Moraes. Um buraco na pista da cabeceira do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes causou transtornos. O aeroporto suspendeu suas atividades nesta terça-feira por 7 horas. Um voo da Gol com destino a Brasília, levando políticos do Amazonas, precisou esperar por 30 minutos na pista lateral para poder decolar nesta segunda-feira. Aos passageiros, o piloto informou que o transtorno era causado por um buraco descoberto ali no local. O piloto mudou o sentido da decolagem e levantou o voo no sentido Tarumã. Já nesta terça-feira, em nota, a empresa Manaus Airport, que administra o aeroporto, informou que a paralisação acontece devido à necessidade de uma manutenção corretiva emergencial no local. O fechamento da pista foi programado entre as 7 da manhã e as 2 da tarde. Ocorreram mudanças na programação de voos, sendo 6 voos cancelados e outros 7 tiveram ajustes no seu horário. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Hoje, 21 de março, é o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. A data foi criada pela ONU em 1966 para chamar a sociedade para lutar contra o racismo e todo tipo de discriminação por causa da raça. A repórter Odinera hoje tem os detalhes agora no 18 horas. O Dia da Discriminação Racial foi criado em memória de um massacre que ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, em 1960. 69 pessoas morreram e centenas ficaram feridas após confronto com a polícia. Os negros protestavam contra a lei do passe, que exigia que eles tivessem uma caderneta indicando onde poderiam e onde não poderiam ir. Por isso, a ONU, Organização das Nações Unidas, proclamou em 1966 o dia 21 de março como um dia de luta contra a discriminação racial. A presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas, Ana Carolina Messias, explica que a discriminação racial é uma convicção de superioridade de uma raça em relação a outra raça.
Partindo do meu local de fala, como mulher preta, eu vou falar sobre racismo sobre esse olhar, né? Sobre o olhar de uma mulher preta amazônida. A discriminação racial, ela se manifesta de diversas formas, né? A discriminação, ela não é só a discriminação direta, ela não é só a ofensa direta, o xingamento, mas ela é a exclusão social, né? Ana Carolina Messias complementa que a discriminação racial inclui muitas outras situações, como a violência policial e o racismo ambiental. Que é justamente colocar essas pessoas, né, à margem das grandes cidades, propensas a passarem por situações, né, de desamparo, né, num deslizamento de terra, numa situação de enchente, como nós estamos vendo Brasil afora, inclusive aqui em Manaus, né? Então, pessoas pretas são pessoas que estão em locais de desprivilégio, de desprestígio, né? E elas são colocadas nesse lugar pela branquitude, né? Como uma forma de manter o status quo nessa relação de poder que é o racismo. Por isso que a gente fala que o racismo ele é estrutural, porque ele ajudou a alicerçar o Brasil. A advogada lembra que, apesar de o racismo ter ajudado a alicerçar o Brasil, ele precisa ser combatido dentro dessas estruturas. Afinal, o preconceito resulta em problemas que vão além da cor da pele, dificultam o acesso dessas pessoas à saúde, ao mercado de trabalho e a condições dignas de vida. A presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, Ana Carolina Messias, lembra que hoje o Brasil está recomeçando a avançar nessa questão com a criação do Ministério da Promoção e Igualdade Racial do governo Lula. Eu digo avanços porque, de fato, a gente deu um passo para frente depois de ter dado vários passos para trás, né? Então, durante o governo anterior, né, nós tivemos o desmonte de diversas políticas públicas voltadas à população negra, nós tivemos o completo desmonte da Fundação Palmares, que é uma fundação cujo objetivo era a preservação da história e cultura afro-brasileira, que foi completamente dizimada na gestão do presidente anterior, né? E foi um grandíssimo retrocesso, né, nas conquistas para a população preta brasileira. Não se pode falar de direitos humanos enquanto vivemos numa sociedade onde o racismo, né, impera, onde o racismo determina quem vive e quem morre, né, tanto nas favelas, tanto em operações policiais como nos hospitais, porque o maior índice, né, de violência obstétrica e de morte materna é entre mulheres negras de baixa renda, de baixa escolaridade. No Brasil, a luta contra a discriminação racial se intensificou após a Constituição de 1988, que incluiu o crime de racismo como inafiançável e imprescritível, como lembra a presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Amazonas, Ana Carolina Messias. Nós temos uma lei específica, né, que tipifica alguns dos crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, que é a Lei 7.716 de 89, né? Ela prevê uma série de crimes, né? Tem tipificação para diversos delitos, inclusive do crime de racismo que está previsto no artigo 20 dessa lei, que é praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, né? Recentemente, o crime de injúria racial foi equiparado ao crime de racismo. Mas qual é a diferença, né? A injúria racial é um crime que está tipificado no Código Penal, é um crime praticado contra uma única pessoa, é uma ofensa pessoal de uma pessoa para com a outra. E essa conduta hoje, ela é equiparada com racismo. O racismo é um crime praticado contra uma coletividade. O racismo ainda exige políticas de inclusão mais eficazes, além do cumprimento de fato da lei para coibir essas práticas e proteger a sociedade como um todo. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6 horas e 13 minutos em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. Olha só, a riqueza e a fome são dois extremos que se encontram aqui no Amazonas. Um paradoxo, inclusive, preocupante. Uma das regiões mais ricas do mundo, com riquezas naturais inestimáveis, tem uma população pobre e que quase metade dessa população está em situação de insegurança alimentar. Ou seja,
passam fome, Cíntia. Exatamente, Carlão. O Amazonas está entre os estados onde a fome está presente no dia a dia de 2,7 milhões de pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar de moderada a grave, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Amazonas está dentro de uma região que é considerada a maior reserva de madeira tropical do mundo. Outros recursos naturais, como minérios, peixes, frutos e látex, que dá origem à borracha, também fazem parte da lista de riquezas presentes aqui no nosso estado. O Polo Industrial de Manaus é outro grande gerador de recursos que, através de bens e serviços, ajudam a expandir a economia do Amazonas. Mesmo com tantas riquezas, o estado ainda se encontra no mapa da fome que castiga o povo caboclo. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aproximadamente 2,7 milhões de pessoas no Amazonas vivem em situação de insegurança alimentar moderada e grave. No Brasil, as regiões Norte e Nordeste possuem os piores índices. Os números de pessoas que passam fome aqui no país cresceram consideravelmente após a crise econômica que veio junto à pandemia de Covid-19. A professora Rosana Barbosa faz parte da organização da Campanha da Fraternidade 2023 aqui na capital. Ela destaca a importância da implantação de políticas públicas que ajudem na geração de emprego e renda. A gente percebe em vários pontos a ausência de políticas públicas até para uma melhor distribuição de renda. Quando a gente trata do tema da fome, não é somente comida, mas são condições que favoreçam o indivíduo a ele mesmo se sustentar. Ou seja, geração de emprego com salário digno para poder aquela pessoa que está trabalhando ter condições de sustentar a sua família. O cientista político Elcio Ribeiro ressalta que a má distribuição salarial, tanto do poder público quanto na iniciativa privada, colaboram para a desigualdade e vulnerabilidade social no Amazonas. Você vê que o nosso estado é um estado rico, mas com um número de pessoas relegadas ou abandonadas pelo poder público e desprestigiadas pela iniciativa privada é imenso. Você vê na parte do poder público alguns com salários astronômicos e outros ganhando um pouco para a sobrevivência e gerando esse estado lastimável que nós vemos de grande parte da população. O especialista destaca que para solucionar a problemática da fome a curto, médio e longo prazo, será essencial a geração de oportunidades em todas as esferas da sociedade. Educação, cultura, emprego e salários dignos são garantias de um futuro sem fome no Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, a realidade é que a fome é um problema que afeta especialmente as populações mais vulneráveis, como as comunidades indígenas ribeirinhas e os moradores dos bairros da periferia. Sem empregos, sem oportunidade de renda, essas pessoas ainda sofrem com a falta de infraestrutura básica, como água e saneamento, com a falta de médicos, de hospitais dignos e de uma educação transformadora. Uma situação que só se agrava diante de tanto descaso dos governos com a população mais carente, Cíntia. A fome na região norte do Brasil é um problema complexo e desafiador, mas com esforço conjunto e medidas efetivas é possível garantir o direito básico à alimentação para todos os cidadãos aqui do estado. Nesse esforço, temos que unir governos, organizações da sociedade civil e a população em geral. Precisamos explorar de forma sustentável e correta as riquezas do estado, gerando emprego, oportunidade e renda para os amazonenses. Não dá mais para aceitar essa situação de ser o Amazonas um estado riquíssimo e seu povo passando fome. Chega, Cíntia. E não bastam os programas e auxílio financeiro apenas, como o Bolsa Família e o auxílio estadual. Esses programas são importantes, sim, é claro, mas o povo precisa de emprego, precisa fazer sua própria renda, precisa de oportunidades para sair dessa situação crítica de fome. Muita gente é contra, inclusive a Zona Franca, por exemplo. Muita gente é contra a exploração das riquezas naturais, mas esquece que aqui na região norte temos mais de 17 milhões de pessoas que têm direito a uma economia forte, sustentável e que gere aí riqueza para
para todos e que a população não passe fome, como ocorre hoje, Cíntia. Acabar com a fome aqui na região não é apenas um dos problemas, temos outros, mas que só serão resolvidos com investimento pesado na iniciativa privada e do governo para criar um projeto de desenvolvimento forte e sustentável, explorando com responsabilidade as nossas riquezas naturais. 18 horas. Olha só, 6h12, você no melhor mix do Brasil. E ainda, olha só, falando sobre a fome aqui na região, uma pesquisa de 2022 mostra que a situação ainda é mais grave no interior do estado, onde a fome atinge 79,9% dos produtores rurais e também agricultores familiares. O professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, explica que o desmonte de programas de financiamento da agricultura familiar, como o Pronaf, no governo passado, refletem nesses números. Os detalhes com Odinei Araújo. Os números foram apresentados pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, PENSAN, que entrevistou 35 mil pessoas em 2022, último ano do governo Bolsonaro. A pesquisa, direcionada apenas para moradores do campo, revela que na média nacional no Brasil, 2 em cada 10 moradores estão numa situação de insegurança alimentar grave, ou seja, passam fome. Isso equivale a 18,6% dos moradores do campo. Os dados também revelam que 6 em cada 10 habitantes, ou 63,8% dos que moram em área rural, apresentam algum grau de insegurança alimentar ou não se alimentam de forma adequada. No norte do país, a insegurança alimentar em áreas rurais atinge 79,9% dos produtores rurais e agricultores familiares. São 4 em cada grupo de 10 pessoas nesta situação, ou 40,2% de pessoas passando fome no campo. O professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, explica que a metade das terras agricultáveis do país está nas mãos de apenas 1% da população. Com isso, a maioria esmagadora que trabalha no campo não tem terra. Então, aquela população que está no campo, a maioria delas não são donas da terra, não tem poder sobre a terra. Olha, se eu não sou o dono da terra, embora eu viva na terra, embora eu esteja lá, eu não tenho a possibilidade de tomar decisões. Por exemplo, plantar A ou plantar B. Esse é um detalhe. Segundo aspecto importante para que eu possa produzir alimentos, eu preciso de financiamento. Isso é no mundo inteiro. Eu tenho que trabalhar 5, 6, 7 meses em cima dessa terra, cuidando dessa planta, até que ela dê frutos. Como no governo Bolsonaro, todos os recursos do Pronaf, do Programa Nacional da Agricultura Familiar, foram cortados, essas pessoas não puderam plantar, porque elas não tinham financiamento. De acordo com o professor que chegou a comandar o programa Terra Legal no Amazonas, quando os programas de financiamento da agricultura familiar foram desmontados no governo passado, a fome voltou, mesmo entre os que têm terra, porque eles deixaram de ter acesso a créditos. Além disso, os produtores rurais e agricultores familiares enfrentam outro desafio, que é o escoamento da produção. Conforme Luiz Antônio Nascimento, se esse produtor não tiver transporte, ele não tem como levar sua produção para vender no mercado, sem falar nas condições dos ramais. Aí a única opção que eu tenho é vender para o atravessador, que vai lá dentro do ramal, que ele tem uma picape, ele tem um barco, ele tem dinheiro, ele vai lá dentro do ramal, compra esse milho, mas o preço de mercado é de 10, ele vai lá e compra esse milho de 2, de 3. E eu não consigo gerar riqueza. Eu posso até vender meu milho, posso até conseguir plantar milho de novo, mas eu não acumulei riqueza, porque a riqueza foi transferida para o atravessador. O PA, aliás, Programa de Aquisição de Alimentos, que o presidente Lula relançou agora essa semana, tem qual finalidade? Diz, olha, seu fulano, se eu plante o milho, o preço médio do milho é X, vamos imaginar, o preço médio do milho no mercado em Manaus é 10, e eu te pago 75% desse preço mínimo.
Com o retorno do PAA, Programa de Aquisição de Alimento, o agricultor tem a opção de vender sua produção ao governo através da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, que é uma empresa pública. Esses alimentos comprados pelo governo são destinados para os programas de combate à fome em todo o país. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6 horas e 23 minutos, você é o melhor Mix do Brasil. Confira esse dado, hein? Mais de 3 toneladas de drogas foram apreendidas nos últimos dias aqui no estado do Amazonas. O repórter André Meirelles está aqui conosco ao vivo. André, realmente 3 toneladas. Tem detalhes, André Meirelles? Exatamente isso, Carlão. Muito boa noite para você, boa noite, Cíntia, e boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite. Olha só, desde o início desta semana, toneladas de drogas foram apreendidas aqui no Amazonas, representando aí um prejuízo de milhões de reais para o tráfico de drogas. A gente vai começar falando na madrugada do último domingo, os militares do Exército apreenderam quase 3 toneladas de drogas que estavam entrando no território brasileiro, ali na fronteira com a Colômbia. 4 colombianos foram presos. Eles transportavam mais de 2,5 toneladas de maconha do tipo skunk. Os suspeitos também carregavam quase 4 quilos de drogas e 11 de pasta base. Além disso, também foram apreendidos armas, munições e 3 embarcações que formavam a frota desse carregamento. A informação do comando do Exército afirma que a região concentra forte atividade de traficantes ali que são colombianos. Conforme o Exército, as apreensões decorreram de uma série de operações conduzidas na região do Vale do Rio Japurá, que fica aqui no interior do Amazonas. Agora a gente traz a informação de que ontem, segunda-feira, outras operações foram realizadas em Manaus e resultou também na apreensão de entorpecentes em outras partes aqui do interior do Amazonas. Por exemplo, no aeroporto internacional de Tabatinga, um mexicano ele foi preso com 15 quilos de drogas em uma cadeira de rodas. De acordo com informações da Polícia Federal, 2 chapas de drogas do tipo cocaína foram encontradas na esponja dessa cadeira de roda após os policiais estavam fazendo ali a fiscalização de rotina e encontraram aí esses entorpecentes nessa cadeira de rodas. O suspeito, que é um mexicano, ele foi preso em flagrante e levado para a sede da delegacia em Tabatinga, onde permanece ali à disposição da justiça. Agora aqui em Manaus, a equipe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC, apreendeu 300 quilos de cocaína petrificada, que esses entorpecentes estão avaliados em mais de 8 milhões de reais. O Marcelo Queiroz de Araújo, de 41 anos, e Rodrigo Moura Silva, de 36, eles foram presos com os entorpecentes ali no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. De acordo com o delegado Rodrigo Torres, que é o diretor do DENARC, que é o Departamento de Investigações sobre Narcóticos, as equipes já investigavam os criminosos há cerca de uma semana após denúncias aí anônimas informando que 2 veículos estavam transportando o material ali no local. E a operação aí resultou nessa apreensão das drogas e também na prisão desses suspeitos. Agora a gente vai ouvir aí, vamos acompanhar a sonora do delegado Rodrigo Torres, que vai trazer mais detalhes de como foi essa operação. Então, durante essa madrugada, montamos uma campanha no local, percebemos então a saída dos veículos e no retorno realizamos a abordagem, então, e foi encontrado todo esse material entorpecente. Aproximadamente 300 quilos aí de pasta base de cocaína. Vamos agora aprofundar as investigações para verificar para quem seria distribuído, a origem. Tivemos aí 2 presos na ocorrência. Agora vão ser autuados aqui pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso proibido. 18 horas. Olha só, Carlão e Cíntia, no total aí foram mais de 3 toneladas de drogas apreendidas aí desde o começo da semana, domingo agora. E entre a manhã de ontem e também as primeiras horas dessa terça, 25 pessoas foram presas e 5 adolescentes foram apreendidos aqui no Amazonas. As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e no interior. Ao todo foram tirados aí de circulação 3 armas de fogo, 7 munições, R$641 em dinheiro e cerca de 223 porções de entorpecente. A maioria dessas prisões foi efetuada por suspeitas dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas. Cíntia, Carlão.
Valeu, André Meirelles, ao vivo aqui no 18 horas. Boa noite. Agora 6h28. 18 horas. Você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques em mais uma edição do 18 horas. E daqui a pouquinho, hein? Olha só, no Amazonas cai o número de empregos formais, cresce o número de pessoas que decidem empreender. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. 6h28, nós vamos conferir tempo e temperatura. Previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. Com ela, Cíntia Blink. Previsão do tempo. A previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. De acordo com o clima-tempo, chove rápido durante o dia e a noite. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 32 graus. Mix. Olha só o outono, hein? O outono começou hoje. A estação de transição entre o verão e o inverno vai até o dia 21 de junho, Blink. Isso, nas regiões onde tem as 4 estações, né, Carlão? Porque aqui tem mormaço quente, muito quente, né? A gente não tem muito como diferenciar. Aqui no nosso estado só temos 2 estações, a de chuva, que aqui a gente está agora. Verão e verão, chuva e verão, inverno e verão, né? Seca. É bom que fica mais fácil pra gente ver a nossa moda, né? O look fica de boa. Ainda vamos conviver com um período chuvoso por mais algumas semanas. A previsão indica que as chuvas deverão permanecer acima da média na região, principalmente no noroeste do Amazonas. E o Rio Negro subiu mais 2 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível do rio no Porto de Manaus para 25 metros e 64 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Olha só, hoje foi dia de choro. O ex-presidente Bolsonaro afirmou que o Brasil vive hoje um momento difícil e chorou ao falar que gostaria de estar no Brasil. E Lula também chorou ao falar da Operação Lava Jato. E quem vai nos dar maiores detalhes, vai falar pra gente sobre essa choradeira toda essa choradeira, toda, né? É o nosso correspondente lá em Brasília. Alô, Cadu, Carlos Eduardo Matos, boa noite. Você também, por um acaso, chorou? Cadu, vendo aí o drama do Bolsonaro e do Lula, o chororô foi total, foi geral. Boa noite, Cadu. Eu chorei de rir, Carlão. Boa noite pra você, Carlão. Boa noite, Blink. Tudo bem Boa com noite, você? Cadu. Substituindo aí muito bem a nossa querida responsabilidade aqui. Que responsa. Karime Leão não pode ficar por baixo, não. Um abraço pra Karime, querida. Melhoras pra você. Gente, hoje foi dia do lenço, né? Para os dois lados da moeda. Quem acompanha a rotina do presidente Lula e a rotina também do ex-presidente Jair Bolsonaro se emocionou muito, hein? Porque hoje teve chororô para os dois lados. O presidente Lula, para começar a nossa história aqui, o presidente Lula, ele deu uma entrevista à TV 247, que é um canal no YouTube, é um veículo de comunicação voltado ao público ideologicamente de esquerda. Então, 3 jornalistas entrevistaram o presidente Lula e nessa entrevista Lula lembrou os momentos difíceis quando ele esteve preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Então vamos ouvir um trecho dessa entrevista. Então é engraçado porque eu fiquei naquela cadeia lá, foi um momento muito rico na minha vida de resistência. Quantas vezes eu deitava naquela cama e ficava de barriga para cima, olhando o teto. Realmente foi assim muito duro, né? E para quem apanhou de fora também, presidente. Quer dizer, realmente foi um ataque ao Brasil, não foi só ao senhor, né? O Brasil foi atacado. Foi uma... Você sabe que eu acredito muito em Deus, porque eu acho que é muita força para você sobreviver aquilo. 18 horas. Aí então o primeiro choro, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cadu. Exatamente, Carlão. Lula já se comparou a Nelson Mandela, né? Quando ele saiu da prisão, antes de ser presidente, ele já havia dito, lembrava os momentos dele
preso, né, no âmbito da Operação Lava Jato, comparava ali a Nelson Mandela, mas de Nelson Mandela ele tem muito pouco, viu? Inclusive nessa entrevista ele fez outra fala polêmica, né? Aí já se referindo ao então juiz Sérgio Moro. Ele disse que todos os dias ele pensava em se vingar do então juiz Sérgio Moro. Só que ele não falou em se vingar, ele falou em mais pesado. F. Mais pesado, né? Quem tá acompanhando sabe o palavrãozinho que ele soltou. E ele ainda pediu, olha, corta esse F aí. Mas ninguém aí cortou, já não. Aí já era, né? Então ele disse que o processo dele não era jurídico, era político, e aí gerou essa polêmica nessa fala, e o Moro, logo após, ele respondeu no Twitter, dizendo que Lula está querendo, na verdade, se vingar da população brasileira. Agora já o ex-presidente Bolsonaro, que completa hoje 68 anos de idade, ele se emocionou durante o discurso dele na posse da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que assumiu a presidência nacional do PL Mulher. Então Bolsonaro fez um pronunciamento online, está lá nos Estados Unidos, né? Ele apareceu no telão, no centro do palco, e ele ficou mexido ali após Michele Bolsonaro puxar os parabéns, né? Cantaram parabéns para ele. Ela disse que está com saudade, chamou ele de meu velho, volta meu velho, enfim, deu aquela mexida, mexeu no coração do homem. Então vamos ouvir um trecho da fala de Bolsonaro, um trechinho, se é que ele fala, né? Vamos ouvir. Estamos aí com o PL Mulher. Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente nesse evento, ao lado da minha esposa e da minha família. 18 horas. Muito bem, esse foi o outro choro, né, Cadu? Como é que tá aí? O ex-presidente Bolsonaro. Alô, Cadu, você tá sem o seu microfone aí. Alô, Cadu, vem aí. A gente tá sem o microfone do Cadu, mas... Aí, agora, voltou. Ok. Ainda tá um pouco sem. Mas essa cena do ex-presidente Jair Bolsonaro chorando ali durante a posse da esposa, da esposa dele, acho que vem também muito para conter aí os boatos sobre essa falta de harmonia entre eles, uma possível separação e tudo isso. Então, não sei se ele conseguiria ser um grande ator, mas esse choro veio ensaiado, será? Ah, Blink, é difícil. Você tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Tá legal, limpo e claro. Ah, então. Blink, olha, eu sei que você é uma especialista em comentário político, então, e tem muito bastidor, você sabe muito bastidor. As nuances. Então as nuances, né? O que a gente sabe que é fato, Blink, é que a situação de Michele Bolsonaro com os filhos de Bolsonaro não é das melhores. Então essa situação dela de colocar Michele Bolsonaro para a presidência do PL Mulher, já projetando ela para possivelmente substituir Jair Bolsonaro, é um cenário que não agrada nem um pouco os filhos, né? E a gente sabe que essa situação dos filhos, essa briga entre Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro principalmente, e Michele, tem gerado atrito entre Jair e Michele. Essa situação do casamento dos dois durante as eleições e pós-eleições, o casamento tem estremecido aí. Exato, por causa do problema de relacionamento entre os filhos e a madrasta, né? Agora o PL tá puxando ela lá de baixo para cima, né? Agora ela tá sendo cogitada, Blink, para ela ser senadora lá na frente, lá em 2026. Isso. Claro que ainda tem muito tempo, o PL ainda tá projetando isso, porque ela tem tino. As pessoas ela é um ícone agora, né? As mulheres seguidoras, as apoiadoras, quando vem Michele Bolsonaro, elas se emocionam, elas vão junto, elas cantam junto, e Michele Bolsonaro está se mostrando ser uma pessoa bastante carismática. Então o PL está ali, já está aceso, com os faróis acesos, porque ela pode ser um nome importante para o PL, tanto que ela já está sendo colocada para a presidência do PL Mulher. Agora, por enquanto, o futuro político nos bastidores é para o Senado. Presidência ainda não, mas
mas porque o PL está aguardando essa situação em que se envolve Jair Bolsonaro. A volta dele para o Brasil é cada vez é uma possibilidade cada vez mais remota, porque a situação dele aqui não é nada boa, né? Ele, além desse escândalo das joias, que a Polícia Federal está no meio, inclusive há a possibilidade da Polícia Federal do Brasil acionar o FBI para que o Bolsonaro seja trazido meio que à força, né, coercitivamente, né, para o Brasil, para ele prestar depoimento. Então, e ao voltar ao Brasil, ele pode sofrer outros processos criminais que possam resultar na perda dos direitos políticos. Então, por essa razão, o PL está aí trabalhando também com essa possibilidade que Bolsonaro não vá disputar as eleições em 2026 porque ele possa estar impedido de disputar, e tem Michele Bolsonaro ali no meio, por enquanto como pré-candidata ao Senado. Ela nega, mas o PL nos bastidores está trabalhando com esse cenário. Então, esse que é o momento político onde se encontra aí Michele Bolsonaro. Blink, Carlão. Ricardo, olha só, para encerrar, como é que está a expectativa para a taxa de juros que o Banco Central vai divulgar, inclusive amanhã? Vai ter queda na taxa ou não, Cadu? Como é que está essa situação? Carlão, a expectativa é de que o Banco Central mantenha a taxa de juros a 13,75% como estratégia para conter a inflação do país. É a maior taxa de juros dos últimos tempos, viu, Carlão? Essa postura do Banco Central está causando muita confusão dentro e fora do governo. O presidente Lula já fez muitas críticas à política monetária do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e representantes da indústria já se manifestaram contra, e hoje tiveram manifestações em São Paulo e aqui em Brasília contra a alta taxa de juros, e os sindicatos laborais que estão fazendo essas mobilizações em favor do governo e contra o Banco Central, ou seja, estão descolando o Banco Central do governo. Porque o Banco Central, desde 2021, é uma instituição independente. O governo já não gere na presidência, não pode trocar a mando do presidente da República, não pode se trocar o presidente do Banco Central. Agora, Carlão, ainda falando de economia, agora mudando de assunto para a reforma tributária, hoje teve reunião do grupo de trabalho que discute o tema na Câmara dos Deputados. A gente sabe que tem 3 deputados federais do Amazonas nesse grupo. E a Zona Franca de Manaus foi um dos temas do debate público de hoje. O consultor tributário Tomás Nogueira, que já foi superintendente da SUFRAMA, que foi subsecretário de Fazenda do Estado do Amazonas, ele veio a Brasília fazer uma apresentação aos deputados do grupo de trabalho e aos consultores econômicos. Ele fez uma palestra muito boa, com muitos números, contextualizando números, mostrando que a Zona Franca de Manaus é superavitária, é um modelo que gera emprego, desenvolvimento, que já devolveu à União mais de 120 bilhões de reais nos últimos anos, que é um projeto bem sucedido que agrega indústria e meio ambiente. O objetivo da palestra dele foi desmistificar a Zona Franca de Manaus e contrapor as fake news. A gente sabe que os deputados do grupo de trabalho vão estar aí em Manaus no dia 14 de abril. Então ele está abrindo o caminho para essa visita. Então hoje ele meio que abriu as mentes dessas pessoas. Eu conversei com Tomás Nogueira, vamos ouvir o que ele disse. Eu acho que isso é um primeiro passo, né? Porque as pessoas têm um nível de desinformação sobre a Zona Franca muito grande e às vezes não entendem por que existe esse polo industrial no meio da floresta. Então, essa tentativa de começar essa discussão, conhecer um pouquinho mais da Zona Franca e aprofundar e para superar, digamos, o preconceito. Então, especialmente no ponto que a Zona Franca é superavitária, que a Zona Franca tem um parque produtivo muito forte e que ela faz sentido para o Brasil, fundamentalmente isso. Existem muitos mitos, né? Muitas mentiras. Exato, muitas coisas que nós precisamos desmistificar. Então foi isso que eu tentei colocar, mostrar a evolução, o impacto que isso teve no meio ambiente como positivo na criação de emprego formal e que isso é um espaço muito, muito, muito pequeno do território amazonense. No atual estágio, nós não temos mecanismos que possam nos proteger, mas nós estamos conversando, o governo do estado do Amazonas, secretário Alex, secretário Paulderney e o próprio governador estão conduzindo entendimentos com o governo federal que assumiu que vai gerar uma proposta que atenda a Zona Franca de Manaus. 18 horas.
Também ouvimos aí o ex-superintendente da Suframa, consultor Tomás Nogueira, falando aí que a Zona Franca é viável, não é isso, Cadu? É viável, mas vão mexer na Zona Franca de Manaus, viu, certeza. Carlão? Que o Ministério da Economia já está preparando a papelada, o Congresso Nacional está estudando isso, e o próprio Tomás disse, não há outro caminho senão mexer na Zona Franca para que seja incluída na reforma tributária, senão a gente vai sair perdendo. O melhor caminho mesmo é a negociação, por isso que esse último ponto que ele falou, o governo federal e o governo do Amazonas estão discutindo o melhor caminho. Então vamos acompanhar, tem muita coisa, muita água para passar por baixo dessa ponte. Carlão e Blink. Valeu então, Cadu. 6h43, obrigado aí mais uma vez pela sua participação aqui em 100,7 no 18 horas. Boa noite. Um abraço, gente. Tchau, tchau, Blink. Beijo. Valeu, Cadu. 6h43. 18 horas. Olha só, vamos falar de economia. Cresce o número de pessoas que decidem abandonar empregos estáveis. Cerca de 30% das emissões no Brasil foram pedidas pelos empregados, segundo o IBGE. Cíntia. No Amazonas houve uma queda grande no número de empregos formais e aumento no número de pessoas que decidem empreender. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto na reportagem de André Meirelles. Uma pesquisa do IBGE indica que o desemprego no país fechou janeiro com 8,4%. São cerca de 12 milhões sem ocupação. Mas, de acordo com um levantamento da LCA Consultores, 1/3 das demissões foram de pessoas que optaram por deixar o emprego estável por conta própria para empreender. No país, um grupo expressivo de pessoas está desistindo do trabalho formal. Isso revela que o Brasil já experimenta o fenômeno grande renúncia, cenário em expansão em vários países. Na prática, o termo reflete a insatisfação de uma parte da população ativa não apenas com o trabalho, mas com o modo de vida que leva. Os especialistas buscam entender o fenômeno. Para o economista Orígenes Martins, os trabalhadores estão preferindo cada vez mais trabalhar como empreendedor do que como empregado. Hoje, para muita gente, ficou muito mais vantagem trabalhar por conta própria, ser seu próprio patrão, deixar de pagar tantos impostos descontados em folha, a própria insegurança de uma demissão a qualquer momento. E além disso, certas coisas que foram criadas, como a MEI, por exemplo, você poder rapidamente, sem complicação, criar uma microempresa individual, isso aí fez com que essa quantidade de pessoas resolvesse, mesmo após o passado por processo das ondas, né, da pandemia, as pessoas vissem que vale mais a pena trabalhar como empreendedor, ter o seu próprio negócio, do que trabalhar como empregado. Segundo a economista Michele Aracati, o trabalhador precisa ficar atento em qual ramo atuar corretamente antes de entrar no mercado do empreendedorismo, para o trabalho não ser maior que um antigo emprego. Então, esse trabalhador, ele tem que identificar uma habilidade para que ele possa se colocar nesse mercado. Um outro ponto que deve ser chamado a atenção também é que muitas vezes esse trabalhador está buscando a flexibilidade do seu horário. Então, ele precisa ter certeza de que vai atender a expectativa dele, porque muitos empreendedores acabam tendo uma jornada de trabalho um pouco maior do que quando eram trabalhadores formais. A gerente de Planejamento e Gestão do IBGE no Amazonas, Alexandra Nascimento, explica como a taxa de ocupação e informalidade reage no Amazonas desde o ano passado. No quarto trimestre de 2022, apesar da estabilidade no mercado de trabalho, houve, em relação ao trimestre anterior, uma redução no número de pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas, ou seja, queda no número de pessoas trabalhando menos horas do que gostariam. Foram 31 mil pessoas a menos, ou 27,5% de queda. E assim, a taxa de subocupação caiu 1,7%. No quarto trimestre
trimestre de 2022, quanto à informalidade, a taxa de 57% do Amazonas, ainda que menor que a registrada no mesmo trimestre de 2021, que era 58,7%, ainda permanece a terceira maior entre as unidades da federação, atrás somente da taxa do Pará com 60,8% e do Maranhão com 57,4%. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, Manaus é a penúltima capital brasileira em renda por habitante, é o que aponta o estudo da Fundação Getúlio Vargas Social sobre os dados de rendimento declarados do imposto de renda divididos pelo total da população. Cíntia. A pesquisa mostrou onde a renda média da população é mais alta e mais baixa. A renda de R$ 4.215 por habitante é em Florianópolis, a capital brasileira mais rica do país desde 2019. A renda por habitante em Manaus é bem menor, de R$ 1.012. Mix. Olha só, daqui a pouquinho, no 18 horas, você confere que o Amazonas acumula a maior alta do ano no Índice Nacional de Construção Civil. É o nosso assunto em instantes no 18 horas. 18 horas. Vamos conferir rapidinho a previsão do tempo para esta noite de terça-feira com Cíntia Blin. Previsão do tempo. E de acordo com o Climatempo, a previsão para a noite desta terça-feira é de pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 33 graus. Agora nós vamos saber um pouco mais dos bastidores da política amazonense com ela, que sabe tudo, tá ali nos bastidores. Cíntia Blink. Olha só, Cíntia, o Conselho... Já tô a postos, Você já lá. Tá aí, já desde cedo. Olha só, Cíntia, o Conselho Nacional de Justiça está punindo magistrados do Amazonas. O que está acontecendo com os nossos juízes, Blink? Pois é, o juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas da comarca de Silves, René Gomes da Silva Júnior, foi aposentado compulsoriamente por uma atuação político-partidária. Em 2020, esse juiz ele foi afastado porque fez publicações nas redes sociais contra um grupo político. A defesa do magistrado negou, mas a relatora, desembargadora Vânia Marinho, considerou que o juiz já teria confessado durante as primeiras sindicâncias. O juiz Fábio Lopes, aqui já é outro caso, foi afastado da comarca de Quari, porque o Conselho Nacional de Justiça entendeu que ele favoreceu a família Pinheiro por não passar os processos para as instâncias correspondentes. E estão até investigando se ele recebeu algum tipo aí de vantagem para ter essa conduta. Se a gente puxar pela memória, não faz tanto tempo assim, em janeiro, teve o caso do juiz Luiz Valuar, que teve as redes sociais bloqueadas pelo Conselho por usar essas redes sociais para opinar sobre política. Eu não sei se é o caso, Carlão, de tirar as redes sociais dos juízes, viu? Porque tá dando muito problema. Pode ser um caminho, né? Fica aí a dica. Olha só, tem deputado, Cíntia, tem deputado estadual fazendo o papel de bombeiro, olha só, hein, entre o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida. Que história é essa, Blink? Pois é, o deputado Abdala Frache, ele foi à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas hoje para dizer que o melhor para Manaus é que o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida estejam juntos. Mas aí ele diz que tem gente que se interessa em desunir esses dois, em fazer o contrário. Vamos ouvir o que disse o deputado Abdala Frache. E eu tenho certeza e convicção absoluta que o bom senso que tanto o governador como o prefeito têm vão fazer com que a população da nossa capital e do nosso estado não sejam prejudicadas por brigas paroquiais, intestinas e muitas vezes incentivadas por pessoas que não têm o espírito público que esses dois comandantes do nosso estado e da nossa capital têm hoje. 18 horas. Nós ouvimos aí o deputado Abdala Frache falando sobre essa possível força que tenta tirar a união de Wilson Lima e Davi Almeida. Só que, para ele fazer esse pronunciamento, é porque a relação entre o governador e o prefeito já está bem desgastada. Não está nada bem para ele ter que subir lá e dizer, vamos ficar unidos que vai ser bom. O Abdala é aliado político de Davi Almeida, prefeito de Manaus. A esposa dele, a médica Chádia Frache, é secretária da Saúde Municipal e ele deu a ele mesmo a missão aí de apagar esse fogo
que tem cara de que não vai ter fim por agora, não. Carlão. Ei, Cintia, olha só, o governador Wilson Lima parece que ele tá com moral aonde? Na Câmara dos Vereadores. Inclusive, ele vai receber até uma medalha. Medalha, é isso mesmo? Isso eu não sei se é tão legal ter moral na Câmara. Não sei se eu ficaria feliz com essa. Mas ok. Se tem alguém que tá do Poder Executivo que tá bem na foto lá com os vereadores, é o governador Wilson Lima. O vereador Peixoto propôs dar ao governador a medalha de ouro da cidade de Manaus e outros 24 vereadores subscreveram esse projeto. A medalha de ouro da cidade de Manaus é a maior honraria, a mais importante, concedida aí pela Câmara Municipal de Manaus. O que tem que fazer para receber, né? Ela é dada para quem prestou importantes serviços a Manaus por mais de 10 anos. A ironia do destino é que na Assembleia Legislativa do Amazonas, a maioria dos deputados estão unidos para defender o colega Wilker Barreto contra o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Lembra daquela história que o deputado Wilker Barreto cobrou que a investigação sobre aquela suspeita do prefeito ter algum tipo de envolvimento com crime organizado? Pois é. O irmão do prefeito, deputado Daniel Almeida, chegou a defender o irmão e disse que o Wilker Barreto teria que responder um processo sobre calúnia e tudo mais. Bom, esse processo chegou. Ele veio, bateu na porta de Wilker Barreto, mas a Assembleia está pronta aí para fazer uma defesa. E enquanto isso, o prefeito estava seguindo a agenda dele na terça-feira, que não envolvia nada sobre os deputados, mas ele estava visitando uma obra de contenção na Avenida Torquato Tapajós. Cintia, eu lembrei daquele livro de ata que sumiu, né? Até agora nada ainda, né? Nada de nada sobre isso. Virou caso de polícia, a gente sabe, né? Que foi parar ali, Caio André fez, presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, ele chegou a dar início a uma investigação. A gente lembra que logo em janeiro, quando ele traz ali, ele vem comemorar a vitória, finalmente assinar. Cadê o livro? Não tem o livro. É importante esse livro, né? Ele é um patrimônio da cidade de Manaus. Exatamente. Faz parte documental, né? E aí se passou janeiro inteiro, fevereiro quase todo, não se achou o livro, não houve qualquer suspeita de onde é que estaria, com quem estaria, simplesmente sumiu. Isso é pior, desapareceu. Desapareceu. E o que acontece? Foi parar na polícia. Agora é a polícia quem está investigando, mas nós não tivemos nenhuma atualização sobre esse caso. Valeu, Cíntia, 6h55. 18 horas. Economia. Também vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,05%, cotado a R$ 5,24. O euro fechou o dia em alta de 0,52%, comercializado a R$ 5,65. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 1,1%, comercializado a R$ 148.888. O Ibovespa fechou o dia em alta de 0,11% aos 101.035 pontos. 18 horas. Olha só, o Amazonas acumulou maior alta do ano no Índice Nacional da Construção Civil. A região norte ficou com a maior variação regional em fevereiro. E segundo o IBGE, a tendência é que os valores aumentem ainda mais nos próximos meses. Vamos conferir mais detalhes com o repórter André Meirelles. A região norte ficou com a maior variação regional no Índice Nacional da Construção Civil em fevereiro deste ano, fazendo com que o Amazonas subisse o percentual de altos preços na construção civil em 1,46%. Com o resultado, o estado também registra a maior alta do ano, 2,55%, e segunda maior variação acumulada nos últimos 12 meses, com 16,37%, alcança o valor médio de R$ 1.721,54 o metro quadrado. Para o supervisor do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira, entre janeiro e fevereiro, os dados indicam uma elevação no custo médio da construção. Os dados da pesquisa Custo da Construção de fevereiro, é possível observar que houve um aumento no custo médio da construção e a variação percentual entre janeiro e fevereiro de 2023, indicando assim uma elevação no ritmo de aumento do custo médio da construção. O supervisor do IBGE ressalta que a alta da construção no estado foi maior que a alta nacional e afirma que mais aumentos estão previstos para os próximos meses.
A alta no custo da construção foi maior que a alta nacional. Com isso, o indicador já acumula quase 3% de aumento somente nos 2 primeiros meses do ano. A perspectiva para os próximos meses não é boa para o consumidor, uma vez que a média móvel trimestral está em alta, indicando assim uma tendência de mais aumentos para os próximos meses. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, Frank Souza, afirma que o principal agravante dos preços elevados por metro quadrado na construção civil tem sido os valores do frete. Em relação à alta atual dos preços do metro quadrado da construção, o principal agravante chama-se frete, né? Porque nós temos aqui esses períodos aí de seca do rio, os fretes subiram muito e os valores do material subiu muito, entrando com esse componente, né? E eu acredito assim que outros componentes também afetaram essa questão aqui, né? A própria logística que está interligada com o frete, não é só a questão do frete, que elevou os preços materiais, a fase da obra. Quando você faz uma composição, essa questão, obra que está usando naquele momento produtos mais caros na fase de acabamento, acaba tornando essa cesta aí um custo levantado mais caro, que é um trabalho que o Sinduscom Amazonas faz. Na média nacional, o índice da construção civil foi de 0,08% em fevereiro, ficando abaixo do índice de janeiro, que foi 0,31%, repetindo assim o patamar de dezembro de 2022. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h59, o índice de confiança do empresário do comércio recuou 1,4% na passagem de janeiro para fevereiro. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A queda foi puxada principalmente pelas avaliações dos empresários do comércio em relação à situação da economia. As intenções de investimentos caíram 1,5%, puxada pelas quedas nas intenções de contratação de funcionários. Já as expectativas do empresário em relação ao futuro recuam 0,2%. 18 horas. 18 horas e 59 minutos e vamos direto para o editorial do 18 horas. Editorial 18 horas. Uma informação nova e preocupante circulou hoje no país. Na região norte do Brasil, a insegurança alimentar em áreas rurais atinge 79,9% dos produtores rurais e agricultores familiares. Os dados são da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Pior, a rede afirma que mais de 4 em 10 dessas pessoas passam fome no norte do país. Os números ficam ainda mais chocantes quando sabemos que a zona rural brasileira é considerada um celeiro do mundo. O país está entre os 5 maiores exportadores mundiais de produtos agropecuários. Além disso, é responsável por alimentar quase 800 milhões de pessoas no mundo, segundo o estudo da Embrapa. E uma grande parte dos brasileiros no campo, onde toda essa riqueza é gerada, é produzida, vive essa situação degradante da fome. O que fazer para melhorar? Está nas mãos das lideranças políticas do país. 18 horas. 7 horas, Cíntia Blink, boa noite. Boa noite, Carlão, até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.